Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Jonei Eiras. 7 minutos, vereador. Senhora presidente, senhor secretário, vereadores, senhor público em geral, queria considerar aqui meus sinceros parabéns à Associação Atlética Caldense, que domingo próximo passado ela se consagrou-se mais um evento para poder ir à final do Campeonato Mineiro 2015. Parabéns a todos os seus integrantes do plantel da Associação Atlética Caldense. Quero também prestar minha homenagem aqui hoje, senhora presidente. Senhores vereadores, por favor, tem vereador na tribuna. A Poços Caldense, que recebe medalha da Inconfidência. A fisioterapeuta, professora da PUC, Poços de Caldas, senhora Tereza Cristina Alvise, recebeu na última terça-feira, dia 21, em Ouro Preto, juntamente com outras 150 pessoas, a medalha da Inconfidência, mais alta honraria de Minas Gerais. Criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek, a medalha foi conferida a Tereza Cristina pelos trabalhos realizados na área de educação superior, notadamente na PUC e suas realizações em Poços de Caldas. A entrega foi realizada durante as festividades de comemoração ao Dia de Tiradentes, quando simbolicamente a sede do governo do Estado é transferida para a cidade de Ouro Preto. Tereza Cristina Alvise possui graduação de fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em desenvolvimento e aprendizagem pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em gerontologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora assistente 3 e coordenadora de extensão universitária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas, e ministrou aulas como professora da Fundação da Unimed no curso de pós-graduação Promoção da Saúde. Foi diretora dos Serviços Termais Municipais de Poços de Caldas de novembro de 2005 a dezembro de 2012. Membro do Conselho Universitário e coordenadora da Clínica de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais de 2004 a 2006. Ela é também fisioterapeuta proprietária do Serviço de Fisioterapia Tereza Cristina Limitada. Fisioterapeuta, membro do Conselho Nacional de Atividade Física, da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Unimed de Poços de Caldas. Fisioterapeuta do Serviço de Medicina Preventiva da Unimed de Poços de Caldas. Tem experiência na área de fisioterapia, gerontologia e geriatria, atuando principalmente nos seguintes temas: envelhecimento, promoção da saúde, medicina preventiva, termalismo e crenoterapia, atividade física e qualidade de vida, cuidados paliativos. Então fica aqui os meus parabéns por essa justa homenagem a Tereza Cristina Alvise, que se destacou esse ano em receber a medalha de Inconfidentes, realizada em Ouro Preto. Parabéns a ela e parabéns pela nossa cidade de ter uma grande representante lá. Muito obrigado. Obrigada, vereador Jonei Eiras. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria inicialmente relatar a revolta, a indignação que nós presenciamos ontem no bairro Santa Rosália, juntamente com o vereador Paulo Eustáquio. Eu não entendo, sinceramente, preciso que alguém, me ajude a entender o que pretende o secretário de Promoção Social, o senhor Luiz Carlos Lima, o diretor do Demutran, de Defesa Social, perdão, com as intervenções
realizadas na nossa cidade. Naquele cruzamento da Remígio Prézia com a Gabrielino Junqueira, há muitos anos, a gente acompanha ali, é difícil, tal, mas estava funcionando perfeitamente. Acessibilidade ao bairro Santa Rosário, não havia nenhuma reclamação, nenhum problema. Agora, ontem nós estivemos lá, e outro dia, informalmente aqui, o vereador José Maria falou que ele quase apanhou no Santa Rosália, depois dessas mudanças, né? É o que dá colocar amadorismo em certas pessoas, em certos cargos. Né? O vereador Dr. Rogério, que hoje não está aqui, sempre fala, o trânsito tem que ser gerenciado por profissionais. Amadorismo não vale. E na crise que está passando o nosso momento econômico, é terrível, um comerciante lá ontem estava simplesmente à beira de um ataque de nervos, dizendo que ele pretende fechar a sua loja. Por quê? O senhor Lima mandou, o senhor Carlos Alberto Sgrilli acatou e funcionários acabaram com o estacionamento na rua Gabrielino Junqueira, que os carros iam lá para comprar na loja dele, fazer reparos e tudo mais, né? E ele simplesmente está perdendo clientela. Então, além de provocar uma revolta, uma indignação enorme nos moradores do Santa Rosália e outros bairros, ainda está judiando do coitado do comerciante lá, que está tremendamente prejudicado. Há um abaixo-assinado nas mãos aí do vereador Paulo Eustáquio de mais de 1.100 assinaturas, e a população está aguardando providências. Caso contrário, vai partir por manifestações e tudo mais. Então, a gente faz um apelo aqui para o seu Lima parar de fazer lambança. Já tinha feito isso lá perto do Manuel Roque, vereadores Carlos, Paulo Eustáquio, Joaquim, todo mundo acompanhou de perto aquela situação. Então, isso aí causa revolta, né? Causa uma revolta porque prejudica a população. Eu queria mostrar também algumas fotos aqui de uma situação no bairro Vila Tone, Rua Timbiras. Né? A Rua Timbiras, olha aí, ó, isso aí era uma situação que existia e por 2 vezes nós apresentamos um requerimento. A Rua Timbiras, o vereador Lical também tem conhecimento, ela começa na Pedro Galha à direita, logo após ali a Vila Elvira Dias. A Rua Antônio Augusto Legutti é à esquerda, no bairro Jardim Country Club, correto? Quem for lá vai ver que a Rua Antônio Augusto Legutti começa à esquerda, é aquela história de quase a mesma rua, só que a Rua Timbiras na Vila Tone. Nós fizemos então a denúncia, esses equipamentos aí, né, depois acabaram aparecendo veículos, tal, isso aí é foto de uns 2 anos atrás, né? E a situação realmente estava degradante ali. Moradores reclamando e tudo mais. Então, o proprietário dessa área determinou a limpeza desse terreno aí. Isso foi feito. Nós comprovamos lá na última semana. Agora, a Secretaria de Serviços Públicos foi fiscalizar também um outro depósito na Rua Timbiras 295. Mas que este vereador, não tinha feito nenhuma denúncia, não tinha conhecimento. O que nós tínhamos conhecimento e apresentamos denúncia é a Rua Timbiras, não a Rua Antônio Augusto Legutti, é esse local que nós mostramos aqui. Pode deixar, Celso, tá bom. E essa situação aí, ó, né, uma área enorme, pertencente ao senhor Moura e que está devidamente limpa. Aí ontem me aparece aqui um cidadão falando que eu tinha pedido para notificá-lo e tudo mais, eu nem tinha conhecimento. Então é lamentável, eu quero deixar bem claro que a nossa denúncia refere-se ao caso da Rua Timbiras, no comecinho ali, perto da Vila Elvira Dias, que foi resolvido. Da Rua Timbiras 295, eu não tenho conhecimento. Se a Secretaria fiscalizou, foi por conta própria. Não jogue nas minhas costas algo que não foi essa denúncia não foi feita por mim. Eu acho que isso aí é um grande equívoco, para não falar outra palavra aqui, claro, respeitando
né? As pessoas. Eu gosto de gente pobre, eu gosto de gente rica, eu gosto de gente bonita, gente feia, eu só não gosto de gente mentirosa. Gente mentirosa eu não gosto. Eu queria também aqui dizer que está causando, senhor presidente, um constrangimento nos servidores da funerária municipal, onde foi comprovado um desvio de verbas. A pessoa foi já afastada, transferida para outro local. Só que ninguém sabe quem é essa pessoa. Ou sabe, mas não há fim dessa história. E quem trabalha lá e trabalha com honestidade, trabalha com amor e carinho há muitos anos, está diante de uma situação, vereador Valdir. Olha, as pessoas vêm conversar comigo e falam, você também roubou, você desviou dinheiro, e não, foi só uma pessoa, como ocorreu nas termas Antônio Carlos, numa sindicância que não acaba nunca. Então, pelo amor de Deus, vamos resolver essa situação da funerária. Eu queria também deixar aqui uma sugestão. Muitas entidades estão procurando vereadores aí para votar a favor dos 85%. Deixo aqui uma sugestão que eu tenho certeza que os colegas vão aprovar, que é a devolução dos recursos da Câmara, que a senhora vai logo providenciar, que seja feita diretamente para as entidades assistenciais do município de Poços de Caldas, para que elas possam ter condições de continuar realizando o seu trabalho. Queria lamentar aqui, nesse momento difícil, onde o Brasil, o nosso país vive uma situação complicada economicamente, o aumento do fundo partidário, que para nós aqui não refresca em nada. Eu até queria propor depois aos colegas democratas, a gente envie lá para Brasília uma sugestão que eles não aceitem esse aumento, que é um escárnio à população brasileira, o aumento que foi aprovado no Congresso, né, numa situação onde nós estamos tendo aí corte de despesas e tudo mais em nível nacional. E lamentar, para finalizar, senhora presidente, começou mal o senhor governador Fernando Pimentel, homenageando no último dia 21 de abril o senhor Stetli, que para mim é um bagunceiro, baderneiro, né, cujos integrantes do seu movimento destroem laboratórios, como destruiu agora recentemente em Suzano, provocando um prejuízo enorme em pesquisas que há muito tempo vinham sendo feitas. Então, lamento que ele tenha sido homenageado no dia de Tiradentes, lá em Ouro Preto. Na minha opinião, foi um verdadeiro absurdo. Obrigada, vereador Antônio Carlos. Vereador Marcos Tadeu de Moraes Salas, sanção. Hábito. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, hoje é o Dia Internacional do Livro, para os amantes da leitura, bom lembrar, e a semana passada eu tinha feito uma reclamação que na biblioteca municipal estavam faltando 27 lâmpadas, e a reclamação foi atendida, eles colocaram as lâmpadas e agora está o pessoal podendo ler e podendo estudar lá, com a sala bem iluminada. Sobre o abrigo União Fraternal Raul Cury, que tiraram a vaga de estacionamento da frente, ainda não foi solucionado. Então, eu volto a pedir novamente para que o secretário de Defesa Social, através do Demutran, coloque uma vaga na frente daquele abrigo, porque as senhoras que estão asiladas lá, elas precisam, porque sempre tem ambulância e mantimentos, tudo, então precisa de uma vaga naquele local. Semana passada também eu vim aqui e eu falei que o irmão da secretária da administração ocupava 4 cargos, né, nessa administração. Eu errei. Não são 4 cargos. São 5 cargos. São 5 cargos. Além de coordenador da divisão de transportes, do Jari, avaliador de imóveis, leiloeiro, ele também é membro da equipe de licitações. Então ele tem 5 cargos na administração. E a secretária de administração também, apesar de ter tido e ainda está valendo, um concurso para arquiteto,
ela contratou o seu enteado, Tiago Luz, teu xará, para trabalhar na Secretaria de Planejamento. Então, o Tiago é enteado da secretária, ele foi contratado, tem um concurso, não foi respeitado os primeiros que passaram, eu acho que ele nem chegou a fazer esse concurso, pegaram, ao invés de aproveitar as pessoas que fizeram o concurso, pegaram o Tiago e contrataram ele para a Secretaria de Planejamento. Isso é lamentável. Podiam ter respeitado a lista das pessoas que passaram e, se, num caso de urgência, contratar os primeiros colocados. Seria um incentivo. Também, semana passada, eu estive ali na região do Bortolã, onde tive uma denúncia. Já foi falado sobre aquela área na beira do Rio das Antas, que os grileiros, vamos chamar assim, estão tomando posse ali. Agora, pegaram uma ponta ali do pier, onde vai ser construído o pier, ou que os moradores ali querem, né? A população quer que construa o pier. Pegaram uma ponta do pier ali, da área, cercaram, gramaram, fizeram um barraquinho ali, ficou bonito o local. Colocou portão, colocaram, já tem numeração, ligação de água, ligação de luz. Ficou uma chacrinha ali, um terreno para um final de semana maravilhoso, só que foi uma grilagem de terra, e isso não pode. Isso aí foi ligado luz, água, qual que é o critério para se usar? Não tem uma BITS, não tem uma planta, um documento, nada, vai ligando a água assim, a pessoa vem, toma conta de uma área e vai ligando, ela torna-se legal, daqui a pouco ele requer o uso capião da área e ele pega, fica com uma chacrinha na beira da Bortolã. Li uma matéria hoje no jornal também, até engraçada, né? Falando do DEMAR e DME, que o motivo um motivo grande de afastamento de servidores, dos funcionários, são principalmente dos leituristas, pessoal que vai nas casas fazer leitura. Mordida de cachorro, ataque de cachorro. Saiu no jornal hoje. Os cachorros, eles vão fazer leitura, o cachorro morde na rua. Morde na rua. Tem bairro que só tem cachorro. No parque municipal você vai lá, cachorrada dominou. Na praça, cachorrada dominou. Aqui tem um centro de controle de zoonoses. Como o nome diz, é controle de zoonoses. Cachorro de rua não toma vacina. E ele pode transmitir zoonose. Então a gente tem que ter o controle. Não pode deixar, por mais que as pessoas adorem cachorro, tudo, não pode deixar essa cachorrada do jeito que está na rua. Isso aí está causando dano à população, transmite doença e agora até os leituristas não podem fazer leitura nas casas porque são atacados pelos cachorros na rua. Outra coisa que eu vi ali na UPA é sobre o raio-x. A UPA tem um atendimento excelente, como eu já falei aqui. A pessoa vai, ela faz todos os exames, o exame sai na hora, faz o exame de sangue, o exame de urina, e o exame sai na hora, o médico já atende, já passa o remédio, então é feito um atendimento bacana. Só que quando tem que se fazer o raio-x, aí a pessoa tem que esperar uma ambulância, esperar o motorista, esperar a ambulância para levá-lo até a policlínica, tirar o raio-x lá. Muitas vezes a pessoa que tira o raio-x não está, teve uma reclamação recente da senhora que foi lá, ficou esperando por 2 horas porque a pessoa não estava para tirar o raio-x, perde-se o dia inteiro para tirar o raio-x. Isso foi devido a um roubo, foi confirmado, eu fiz o pedido de informação e passaram a resposta, que foi roubado o computador do raio-x, é um raio-x de última geração que foi colocado na UPA, e foi roubado o computador, que tem o software, que lê o aparelho, e a pessoa vai lá, tira o raio-x, sai a chapa, sai tudo certinho. Poxa vida, tem que acertar isso, colocar outro aparelho, mas e o software, como é que faz? Então tem que pegar esse software, o computador, e acertar isso, porque a população não pode, vai fazer um exame, tem que ficar esperando a ambulância para descer até a policlínica para tirar o raio-x, para depois voltar lá para o médico atender de novo.
Então tem que facilitar as coisas, já que tem um raio-x de última geração, a UPA está pronta, está bacana lá o atendimento, então que seja feito completo esse atendimento. E por último também lamentar, né, o que está acontecendo aqui, porque as entidades estão procurando a gente para votar a favor do repasse de 85% do lucro para o DME. Hoje veio de novo, o pessoal, mas olha, nos orientaram para a gente vir procurar os vereadores, porque se vocês votarem a favor, aí eles vão poder pagar. Hoje não era nem uma entidade beneficente, hoje era uma empresa que está com o pagamento atrasado, e uma das responsáveis, uma moça daqui de Poços, que é contratada pela empresa, ela veio, eu preciso, por favor, vote a favor desse projeto. Isso é orientação da prefeitura para vir aqui pressionar os vereadores. Eu acho que a sugestão do vereador Antônio Carlos, eu acho que é uma sugestão muito boa do repasse da Câmara para pagar essas entidades e pagar as entidades beneficentes, os que a prefeitura está devendo. Aí liquida esse problema de uma vez. Esse tipo de pressão não deve ser feito para a gente. Só isso, presidente, obrigado, boa noite. Difícil. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Vereador Lical. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero cobrar a respeito do pedido de informação que eu fiz nessa casa sobre o processo seletivo das águas minerais de Poços de Caldas, que até hoje não chegou a resposta aqui. Porque se tiver tudo certo, eu acho que não tem necessidade de não mandar a resposta. E outra coisa também que eu fiquei muito preocupado é a respeito das multas que estavam sendo feitas pela Guarda Municipal, que a nossa assessoria disse que não podia, que a lei orgânica proíbe. Mas tem pessoas superiores que falam, vai fazer e será feita. Então eu pergunto a vocês, meu companheiro, será que nós, vereadores, estamos aqui só para votar a favor e contra o que tem de interesse desse ou daquela pessoa? Eu não consigo entender. A resposta não veio. Eu, Paulo Eustáquio, fizemos um pedido de informação. Eu acredito que todos os companheiros vão querer ver a resposta, para depois a gente tomar as devidas providências. Porque o poder tem respeito ao poder. Outra coisa também, viu, presidente dessa casa? Eu acho, a senhora como presidente, nós temos que respeitar a senhora. E as pessoas têm que respeitar também. E você está fazendo o seu trabalho, até parabenizo o seu trabalho. Cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. E tem determinadas pessoas que estão querendo fazer o quê? Degradar a sua imagem. Mas só não representa a Regina Cioff. Você representava quando você estava sentada naquela mesa. Hoje você representa o poder legislativo. Você representa 15 vereadores, 14 vereadores com a senhora 15. Eu acho que as pessoas maldosas têm que aprender a respeitar o próximo e sentir que perderam. Porque sempre tem um perdedor e um ganhador. Então o perdedor, para poder ficar satisfeito, vem querer falar mal da presidente, falar mal disso, daquilo e do poder legislativo. O que vai acontecer? Vai desmoralizando a senhora, são todos nós vereadores, porque aqui eu acredito, nós somos uma família. Se nós vamos ter divergência um com o outro com o outro, tudo bem. Mas na hora de defender o poder, nós temos que defender. Eu posso ter problema com o outro. Na hora que a pessoa vem falar, eu falo, não, peraí, poder é poder. Com nós está acontecendo isso, eu tenho certeza absoluta, só vai comentar esse assunto. E outra coisa também, é esse processado do Departamento Municipal de Luz, os 85%. Quero deixar bem claro, que vai ficar gravado nos anais dessa casa, a minha votação não é pressão de ninguém, não é pressão não, eu fui eleito, sei, tenho certeza das coisas que eu devo votar ou não dentro dessa casa. Eu já decidi, a minha votação vai ser contrária, por quê?
eu fazia parte da Comissão de Justiça, eu, professor, o Antônio Carlos, Paulo Eustáquio e o irmão João Ney. Nós fazíamos parte. Nós sempre preocupamos com a situação do poder. Aí mandaram para esta casa, o professor falou, eu na sequência fiquei como relator. Pedi ao doutor Hernani, faz o estudo. Falei, Lical, do jeito que está, não pode ser votado. Sim. Tem que fazer um estudo, tem que legalizar as coisas que tem. Estava até junto com o vereador Paulo Tadeu, ele olhou junto, peguei, não fiz com nós que não, levei lá para o doutor Deon, levei para ele analisou, olhou, que eu não tinha nem obrigação de levar para ele, eu voto do jeito, mas para a gente ter união entre legislativo e executivo. Levei, olhar e falar, está tudo certo. Tinha uma dúvida de determinados companheiros aqui dentro da casa a respeito do valor. Falei, não, o valor passa. Nós discutimos o valor. Nós temos que fazer essas emendas para preservar o Departamento Municipal de Eletricidade. Hoje, todos os vereadores sabem, que lá está aberto. Não precisa mais de lei para baixar o capital. Hoje o capital pode ser abaixado por decreto. Isso é muito preocupante. Está aberto. Não vou dizer que essa administração, tem outras administrações que vão vir, e nós deixamos aberto. Então, acho que cabe agora o Poder Legislativo fazer uma coisa, 85% é uma coisa, e agora eu acho para a gente preservar o departamento. Meu motivo, vou votar contra, quero deixar bem claro, porque é o seguinte, eu debrucei em cima, analisei junto com a assessoria dessa casa, a hora que praticamente estava tudo pronto, o que aconteceu? Retiraram. Então foi uma falta de consideração com a minha pessoa. Então eu devia ter falado, não vai ser votado, isso aí não vai ter lá. Antes da gente fazer o estudo, até na reunião passada, o companheiro Paulo Tadeu até falou que poderia ter colocado, não sei se foi na audiência pública, pode colocar. Para quê? Para preservar o departamento. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho de vereador, não interessado nisso ou naquilo. E volto a dizer, as pessoas que estão achando que vão fazer isso ou fazer aquilo, meu voto é para eles, vitória deles? Não. Não é vitória de ninguém, não. Eu fiz com consciência a minha cabeça, porque eu já passei dentro dessa casa. Tem companheiros que estavam junto comigo, o Antônio Carlos, o Paulo Eustáquio. O que nós passamos? Nós pegamos 33 processos. O doutor Hernani falou, Lical, cuidado na hora de votar. Esse processado do departamento, eu tenho certeza absoluta que isso não tem nada de errado. Mas já tivemos advertência sobre isso aí. Processo, se der um processo, automaticamente, dê nada ou não dê, nós temos que contratar advogado do nosso bolso. Então, tem que deixar claro a todos os companheiros. Temos que contratar do nosso bolso. Igual nós contratamos, até quero parabenizar os companheiros que ajudaram eu, João Batista Soares, a pagar, que nós fomos escolhidos para pagar essa. Eu gastei então, uma quantidade até boa a respeito desse assunto. Então, esse motivo não é que eu tenha nada contra. Foi um juramento que eu fiz comigo mesmo, que é ser tirado do fundo do meu coração. O juramento que eu fiz, o que eu passei, tem muitas pessoas que acompanharam o que eu passei. Sofri muito, mas muito, não foi pouco não. Então eu fiz um juramento, se eu voltar para a Câmara, coisas polêmicas eu não voto de maneira alguma. Peço desculpa ao prefeito e pessoas, coisas, companheiros, mas votar uma coisa que posteriormente eu vou ter dor de cabeça, você me perdoa. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador Lical. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, eu vou tratar de um outro assunto, mas como a gente fica aí para o meio, do meio para o fim, eu queria responder uma questão que vem me incomodando há várias sessões, eu não tenho me manifestado,
mas eu queria que a senhora determinasse que toda a fala do vereador Marcos Sansão hoje seja, que conste em ata integralmente. Integralmente. Porque é uma situação que precisa ser medida. Precisa ser medida. Houve uma afirmação aqui que o arquiteto Tiago Luz é enteado da secretária de administração. Isso foi afirmado aqui. Ela tem um enteado que é estudante de veterinária em São Paulo, de nome Pedro Carvalho. E esse Tiago foi contratado temporariamente, exatamente porque ele trabalha na lei de regularização onerosa, que tem começo, meio e fim. Se chamar um concursado, tem que ficar o concursado depois de terminada a regularização onerosa. São 2 lá, não é um só. Ele teria que ficar porque foi chamado um concursado. Então, precisa ter cuidado com as pessoas. Pode ir jogando as coisas dessa maneira. O irmão é o nosso companheiro. É irmão dela e é nosso companheiro. Eu, por exemplo, tenho filhas militantes, competentes, que eu evito de buscar trabalho para elas na área pública. E eu acho isso cruel. Porque eu tenho que sacrificar filhos, porque são filhos. Agora, ele é nosso companheiro há muito tempo. E um bom companheiro. Ele participa, sim, do Jari, remuneração 0. Ele está, assim, participou, assim, de leilão 1, quando o Dário deixou a prefeitura. Foi substituído, ganhou R$70. Participou de uma avaliação, desapropriação do Kennedy, R$70. E como outros funcionários de confiança, participam sim da comissão de licitação, porque é preciso ter trabalhadores de confiança para fazer com que o processo licitatório ande. Ganha 10% do salário mínimo e, salvo engano, participou de 2, em 2 anos e meio. A isso o senhor chama de nepotismo. Deputado ter mulher secretária não é, não. O nepotismo não vale, é do meu partido. Deputado ter filha secretária? Não, o que é isso? Nepotismo? O que é isso? É do meu partido, é meu companheiro, isso vale. Sem fazer outras referências que eu julgo desnecessárias. Mas eu acho que se a Maria Luísa não entrar com uma ação contra Vossa Excelência, ela tem que sair da prefeitura e carregar com ela os erros que ela cometeu. Porque não dá para ficar jogando o nome das pessoas na lama desse jeito, impunemente, achando que está fazendo trabalho de vereador. Queria pedir desculpas ao professor Flávio com relação ao processado. Eu fiz uma confusão com o outro processado, porque esse entrou só em outubro. É bem verdade que não teve parecer. Não teve parecer, só veio ter agora um parecer de encaminhamento feito pelo vereador Tiago. Mas eu apresento aqui as minhas desculpas, esse não era um processado que eu deveria ter usado como referência. Vou até procurar porque alguma coisa me confundiu. Finalmente eu quero dizer que nessa semana nós vivemos uma situação bastante interessante no país com a divulgação atrasada dos balanços da Petrobras. Como eu dizia que há meses, a grande disputa política que tem no Brasil hoje é a Petrobras.
Quando eu disse isso pela primeira vez, eu notei alguns sorrisos irônicos. E hoje nós vemos 2 senadores do PSDB propondo o fim do regime de partilha. 50 bilhões de barris de petróleo inferidos à disposição das empresas multinacionais. 50 bilhões de barris de petróleo. Em valores atuais, que estão muito baixos, alguma coisa em torno de 6 trilhões de dólares para dividir com o mercado internacional, porque nós somos um país rico, precisa de regime de partilha, não precisamos investir mais em educação, precisamos investir mais em infraestrutura, em saúde, vamos chamar os parceiros internacionais. E essa situação, em relação à Petrobras, foi tão grave, foi um ataque predatório tão grave, mas tão grave, que a Petrobras teve que fazer um acordo com a empresa de auditoria, que exigiu da Petrobras que reconhecesse uma dívida, um prejuízo, entre o que se esperava receber das refinarias, da ordem de 40 bilhões de reais. Quando, na verdade, não dá nem para medir isso. Não dá para medir isso, porque a cadeia produtiva do petróleo é toda da Petrobras, desde o petróleo que está lá no fundo, a extração do petróleo, o transporte, o refino e a venda. Os analistas mais pessimistas falam em 20 milhões. Mas se não fizesse o acordo de 40 bilhões, a empresa de auditoria não assinaria. Então, quando nós dissemos aqui que o que estava em jogo não é a moralidade pública, porque está aí o trem salão, porque está aí as Zelotes, porque está aí a lista de Furnas, porque uma cunhada foi presa porque parece com a irmã, mas quem acusou a Anastasia desapareceu, foi liberado. Não é a questão da moralidade administrativa. O que está em jogo é o petróleo brasileiro. E para isso é preciso ter lado. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Faria. Vereador Regina, presidente dessa casa, demais vereadores. Eu inicio a minha fala manifestando que nós recebemos hoje a resposta de um requerimento onde nós solicitamos ao Executivo e manifestamos a preocupação em relação ao Hospital do Câncer, ou ampliação da Unacol. E nessa resposta do Executivo, que chegou nessa casa hoje, o Executivo coloca que a liberação dos recursos financeiros depende da elaboração do projeto arquitetônico para a construção do espaço físico. Também destaca nessa resposta do Executivo a importância da alteração da lei de zoneamento que permitiu a execução desse projeto que foi aprovado por essa casa. Também pontuado pelo Executivo que a Secretaria Estadual de Saúde solicitou ao hospital a conclusão do projeto e seu encaminhamento para a análise da Secretaria Estadual de Saúde. Não veio a resposta em relação à questão do orçamento, mas já ficamos mais tranquilos e mais calmos por entender a importância desse projeto para a nossa cidade, para a nossa região, e quando aqui se fala que está se condicionando a liberação dos recursos aos projetos, então isso dá mais tranquilidade para essa importante obra que foi prometida, mas infelizmente se passou, se inaugurou, era fundamental, mas não entregou. Então vamos torcer para que em breve aí possamos ter a conclusão, a efetivação dessa obra em nosso município. Também queria manifestar aqui, em relação ao requerimento que nós apresentamos, nós sabemos que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem aí uma das características desse programa é o desenvolvimento de trabalho técnico-social para aquela comunidade que foi beneficiada por esse projeto. Nós apresentamos um requerimento manifestando a preocupação, porque tanto o residencial Novo Horizonte, como também o residencial Parque, ambos haviam
recursos disponibilizados, como foi ventilado para nós, mas nós não tínhamos esses dados. E aí o residencial Novo Horizonte, ele tem disponível para o trabalho social um valor de aproximadamente R$149 mil. Já o Residencial Parque tem um valor de R$151 mil aproximadamente. E fiquei contente porque o Executivo já manifestou aqui que já está em processo licitatório em andamento para viabilizar esse trabalho social para atender os 500 moradores que vivem naqueles apartamentos que foram entregues aí no ano de 2012. Então é algo muito importante, muito significativo, que muitos problemas que aquela comunidade está enfrentando hoje é necessário, é devido aí ao não trabalho técnico-social, e agora torcemos para que isso possa ser realizado e dar uma resposta à altura para aquela comunidade. Também queria manifestar aqui uma preocupação muito grande em relação à segurança dos prédios públicos. Está se tendo uma onda muito grande aí de assaltos aos prédios públicos do nosso município, seja aí da área de educação, seja da área de saúde. Por exemplo, o CAPES da Rua Paraíba, ele teve lá, num desses feriados aí, se levou vários pertences do CAPES, inclusive até a maquininha do programa Aliança pela Vida, que não vai servir para nada para o sujeito que levou, mas até isso aconteceu. Então é algo muito preocupante e tem que se ter uma preocupação aí mais incisiva na questão do patrimônio público do nosso município. Inclusive, a semana que vem nós estaremos aí, depois de várias visitas, estaremos apresentando um requerimento aí, levantando algumas preocupações em relação a essa questão da segurança do patrimônio público do nosso município. Também queria destacar aqui, em relação ao Parlamento Jovem, que nós tivemos uma semana retrasada aqui, o vereador Paulo Eustáquio encerrou com chave de ouro aí, fez aí as honras da casa, a senhora não pôde estar presente, mas o vereador foi saudado de pé pela meninada que estava aqui, né, vereador Paulo Eustáquio? Ele encerrou aí um evento muito bacana, onde nós tivemos a presença aí da cidade como Guaxupé, São Sebastião do Paraíso. Eu não tenho a precisão do número de jovens aqui, mas em torno de 150, 170 jovens estavam participando aqui do evento, estava lotado aqui o plenário, um evento muito bacana e demonstra, né, que nós estamos aí, o Poder Legislativo está num caminho certo, onde se permite, onde se possibilita a população participar, e o Parlamento Jovem, sem dúvida alguma, foi um espaço que está possibilitando aí os jovens estar participando, estar inserido, adentrando dentro do Poder Legislativo Municipal. Então foi algo muito bacana, e parabenizar o vereador Paulo Eustáquio pelo encerramento desse evento aí, assumindo aí o papel aí da vereadora Regina Cioff. E também gostaria aqui de parabenizar aí a sanção da lei em relação aos agentes de endemia, em relação aos agentes de saúde. Essa lei foi sancionada em junho ou julho de 2014, quando apresentei um requerimento o ano passado aqui, até a vereadora Regina Cioff, que atua há muitos anos na área de saúde do nosso município, na atenção básica, demonstrou uma certa preocupação, uma certa surpresa, mas demorou um tempo, mas o município fez a adequação da legislação municipal, a legislação federal, e isso permitiu aí que hoje, tanto a partir da sanção da lei, e retroativo aí ao mês de janeiro, conforme aí foi o projeto aprovado por essa casa, permitiu que se crie um piso para os agentes de saúde, para os agentes de endemia, como nós falamos aqui, e tivemos essa semana a presença do vereador Joaquim, que estava no jornal, e o vereador Paulo Tadeu, onde foi sancionado pelo prefeito aí, junto com os agentes de saúde e juntamente com os agentes de endemia, algo muito importante, que há muito tempo eles estavam aí nessa cobrança, nessa insatisfação, nessa preocupação de ter a viabilidade dessa lei, e com a sanção significa que a partir do próximo mês eles estarão recebendo aí, com o reajuste que teve, um valor de R$ 1.077 aproximadamente. Isso significa que se criou aí esse piso, e como eu falei aqui na votação do processado, sem dúvida alguma a Câmara, o Executivo fez sua parte, mas nós temos que enaltecer, que temos que destacar o papel desses agentes de saúde, desse agente de endemia, que quantas vezes aqui, vereador Joaquim, quantas vezes aqui, vereadora Regina, nos procuraram na legislatura passada, manifestando várias questões pertinentes a essa categoria, que muitas vezes foram criadas
vieram através de um processo seletivo, mas ficaram, digamos aí, sem ter aí uma preocupação tanto quanto deveria esse segmento do servidor público municipal, e o governo federal reconheceu isso através dessa luta, e com essa sanção eles passam a ter um avanço no seu reconhecimento, e é claro, sem dúvida alguma, que ainda há muito a se avançar, como por exemplo a criação de um plano de carreira, como está estabelecido na lei federal. Mas fico muito feliz e torcemos que são nessas ações que se precisa aí que se construir para levar melhoria de vida para o servidor público municipal de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Flávio Faria. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Meu vice. 7 minutos. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria, senhora presidente, de agradecer essas palavras elogiosas por parte da minha pessoa, do ilustre e competente professor. O responsável, ele também, Arles, pelo Parlamento Jovem. A senhora tinha me incumbido até então, na parte de manhã, de fazer esse compromisso de representar a senhora. Para mim é uma honra representar a senhora qualquer lugar que eu esteja, porque nós temos um compromisso da mesa diretora. Nós temos um compromisso de representatividade, como a senhora foi bem representada também lá no tiro de guerra 0421, usando o nome da presidente Regina Scioff. Eu não uso o meu nome, eu falei, eu estou representando a presidente Regina Scioff, correto? E de forma, professor Flávio, quero agradecer as suas palavras, porque você merece todo o respeito de minha pessoa e também de todo o Parlamento Jovem, pela sua atitude, pelo seu compromisso, né, com os jovens, porque eles vão ser o futuro de amanhã, correto? E você, como professor de história, você tem muita história para contar, muita capacidade no seu empenho, das suas funções no Parlamento Jovem. Você não tem que me agradecer, eu que te agradeço as suas palavras, porque acho que eu não mereço tanto. Onde eu estiver representando, não somente a presidenta, e ser dado para mim a palavra, você estava junto comigo em outros, né, outros eventos, do qual eu não teci também o seu trabalho, porque você merece o respeito também dessa Casa Legislativa. Mas, senhora presidente, realmente também foi taxado aqui no momento, correto? O que foi feito na rua Gabrielina Loyola Junqueira. Ali está eu quero até que conste em ata, porque vai acontecer acidente ali, senhora presidente. A população está revoltada, tem estabelecimento lá, que inclusive é amigo do vereador Lical, do qual eu quero até agradecer ele, porque eu estou lá, senhora presidente, senhores vereadores, com assinatura de mais de 1000 pessoas. E um dos comerciantes que está correndo risco de fechar, correto, ligou para o vereador Lical, que é amigo dele. E eu Lical, eu não passo, vou te ajudar no que for, através do vereador Paulo Sato. De forma, vereador, eu também te agradeço as suas palavras com esse cidadão. Então, correto, você merece todo o meu respeito. Porque só quem está passando pelaquela via lá, que sente o drama, que é lá do bairro Santa Rosália, lá do Parque Pinheiro, que já não pode entrar mais, lá do Dom Bosco, enfim, os bairros ali. Inclusive eu também, que eu faço parte, quando eu descia até da minha casa, eu via lá da zona, lá do Parque Pinheiro, correto? Eu fazia ali, tinha um sinaleiro de 3 tempos, correto? Hoje é sinaleiro de 3 tempos, está colocando em risco a vida das pessoas que, aliás, a falta desse equipamento está colocando em risco a vida das pessoas. Portanto, vai acontecer acidente ali grave, senhora presidente. A turma lá, os moradores do bairro, da região lá, estão apavorados. Eles vão fazer um manifesto, nós até orientamos eles, que eles não podem fazer isso, parar lá o trânsito até então, se não for tomar providência naquele sentido, de tomar aquelas ruas até que seja feita qualquer alteração naquele. O que eles querem? A simples coisa, que retorne lá, vereador Lical, o semáforo de 3 tempos, que eu acho que é justo. Eu acho até impressionante, saiu ali na Redes, por exemplo, tantos acidentes. Eu que moro ali perto, eu nunca vi tanto acidente, eu até pretendo aprofundar mais nisso, assim que o comandante do batalhão voltar, para ver se realmente ali é uma área, não é um local de muito risco. Quem está correndo risco é aquelas crianças próximas ali ao Pretas,
as crianças que vão, as pessoas que vão na igreja Santo Reis, o pessoal do Dom Bosco, que os pais também que moram ali perto não podem entrar à esquerda, levar as crianças para estudar no Dom Bosco, correto? Tem que fazer a interseção lá, que é perigosa também, aquela ali próxima à 25ª delegacia, ali também tem um perigo. A gente, agora o fluxo de veículo aumentou ali naquela localidade, porque você só pode seguir reto. Você não pode mais entrar à esquerda, correto? Você não pode entrar à direita, mas os motoristas não estão respeitando, não. Correto? E eles estão reclamando também, senhora presidente, em vez dos guardas municipais, está cuidando dos próprios municipais, que é o dever deles até então, porque até agora os agentes de trânsito não foram convidados, não foram convocados, eles estão fazendo uma verdadeira indústria da multa ali. E o pessoal está revoltado com isso também. Isso não pode acontecer, uai. Fizeram um estacionamento ali, porque eu discordei com porque tem que passar por esta casa as emendas, porque o que foi feito lá, pelo secretário de Defesa Social, lá, tirando o sossego daqueles trabalhadores que vivem o dia a dia, entendendo? Respeitando aquele pessoal lá, senhora presidente, senhores vereadores, não pode, é incabível, porque ele fez o mundo a zebra lá de fora a fora, onde ele não entende muito, ele não é formado com essa finalidade, o negócio dele, mas tudo é ele, eu sou o bom da boca, e não pode acontecer, ele é um funcionário público que tem que respeitar as pessoas. Eu acho que deveria ter feito algum estudo nesse sentido, mas a turma lá, senhora presidente, eu vou entregar, pedi um pedido de informação que já estava elaborado, mas estava esperando com mais de 1000 assinaturas. Espero que o chefe do executivo e o secretário acatem ele, de fazer o que é a comunidade, porque é contribuinte que está perdendo o trabalho, senhora. Tem esse cidadão lá que vai mandar funcionário embora. Até quando, gente? O que nós representamos? E quando nós estávamos fazendo lá a reportagem, através do vereador que foi solicitado lá para fazer essa reportagem, professor Flávio, o pessoal gritava conosco, vocês não vão acabar com isso aqui, com quem que nós tivesse subido aquilo, vocês têm que acabar com isso aqui, mas quem somos nós? Não somos atendidos em nada, entendeu? Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, em nome do bairro Santo Rosário, do Dom Bosco e tudo, correto? Esse é meu posicionamento. E queria também, vereador Lical, é um compromisso, só quem não passou por isso aqui, correto, que vai assumir um compromisso dessa retirada de 85% do projeto, dos lucros dele. Eu também sou contrário, eu quero, a senhora presidente, que conste em ata que eu sou contrário em nome da população de Poços de Caldas. Eu, há poucos dias, eu estava em determinados locais, fui cobrado também pelo cidadão, falando, como é que está esse projeto? Falou, meu projeto é contra, aliás, eu sou contra, não, a instituição precisa. O senhor está precisando, mas não com o meu voto, porque está no orçamento, nós já aprovamos e nada vai cortar esse direito dos senhores. Não podemos aceitar, senhora presidente, que eu, por exemplo, passei uma dificuldade muito grande. Um dia eu vi esse cidadão aqui, o vereador Lical, meu amigo, chorou porque ele não tinha condições de pagar, ele atingiu quase 150 mil reais. Tinha um ex-vereador, José Isaías, ele não teve condições, ele estava mal, né? Não tinha nem condições, senhora presidente. O seu irmão foi penhorado os bens dele, senhora presidente. Eu estava aqui ao lado e nós tínhamos que fazer aquilo. Será que eu vou entrar nessa de novo? Eu não, eu declaro aqui meu voto contrário também a essa retirada de 85% e não aceito pressão, seja quem for. Uma pessoa que tinha me pressionado, correto? Depois ele recuou, que o projeto não era aquele que ele havia talvez conversado lá. Eu não aceito pressão, seja quem for, eu tenho responsabilidade sobre o meu voto e não vou pagar conta por eu votar alguma coisa que tem a recomendação do Ministério Público, tem advogado esperando, e eu não tenho nada. Eu acho que o Ministério Público é um órgão respeitado, que nós temos que respeitar, que eu trabalhei lá no fórum, eu conheço muitos promotores, procuradores, e eu tiro o chapéu para eles da responsabilidade que o nosso Ministério Público tem com a cidade, e não somente com o cidadão. E eu não vou
consta em ata aí, senhora presidente, meu voto já estava definido em Deus o primeiro, que era o relator, primeiro projeto, e continuo firme, em nome da população de Poços de Caldas, em nome dos próprios municipais, porque lá nós temos que fazer alguma coisa. Como é que vai fazer os 15%, senhora presidente? Não vai dar nem para manter, fazer a manutenção, a expansão, e principalmente uma fase difícil que nós estamos passando aqui, essa parte hídrica. E aí? Então, e qual o meu medo? Eu quero sair aqui desse parlamento, senhores vereadores, sem pagar dívida, sem a ação civil pública, e quero sair também de cabeça erguida, não ver acampado esse departamento pela CEMIG, que é a maior rede elétrica do estado de Minas Gerais. Não quero. Eu quero sair aqui com a minha consciência tranquila. São dois patrimônios que é nosso, é da cidade de Poços de Caldas. É o DME e o DEMAI, do qual eu orgulho, e a cidade inteira, pelos esses dois próprios municipais, que gera energia e gera água. E, portanto, eu declaro aqui, nessa tribuna, que eu sou contrário à retirada desses 85 dos lucros. A cidade de Poços de Caldas não merece. Em nome também daqueles funcionários que estão apavorados. E o investimento deles, em nome daqueles 160 nomes que estão lá, senhora presidente, também eles têm meu apoio, e a cidade de Poços de Caldas, se depender de mim, meu voto é contrário, estou declarando aqui, em nome da cidade, e em meu nome, que eu não aguentava mais pagar dívida. Eu já não pertencia aqui desse parlamento, já tinha saído, ganhava pouco na polícia, mas toda semana, todo mês, tinha um oficial de justiça lá me cobrando. Mas com razão, eu errei, eu fiz coisa iludida por vereadores, por exemplo, que faz isso para mim, eu fiz e dancei, mas paguei. Não é agora, eu tenho o mesmo segmento do vereador Lical, que somos contra, em nome da cidade de Poços de Caldas, em nome da população. Tem meu respeito e parabéns também pela sua postura, vereador Lical, e pela sua hombridade. Estamos juntos, porque só quem sentiu na pele, só quem tirou os últimos itens, que eu tinha que fazer vaquinha, como o senhor fez, como foi empeorado os bens da irmã do vereador, ex-presidente, o João Batista Sioff, foi piorado os bens dele, foi feito do senhor. A meu, graças a Deus, não foi piorado. E eu não vou passar por isso, não. Em nome da cidade, em nome da minha hombridade e do meu respeito que eu tenho os meus eleitores. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo Eustáquio, pelos 7 minutos. Com a palavra, a vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, meu tempo começou a correr sem eu começar a falar. Senhor presidente, caros colegas vereadores, presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, hoje, quando eu cheguei à Câmara, eu reuni com a mesa diretora e também com meu colega vereador Lical. E eu estava com sentimento, sabe, Lical? Sabe? Mas, aí durante a sessão da Câmara, você vai observando que é tão grandioso o nosso papel aqui, que as coisas que fazem, tentando destruir, ficaram tão pequenas, tão nojentas, que eu falei, olha, eu talvez vá fazer uma referência, mas nós temos que ignorar a pequenez. Nós temos que ignorar a pequenez. O importante, meus colegas, é a consciência. É a forma que nós trabalhamos. É a forma como nós construímos agendas positivas. E a forma como nós cumprimos com o nosso papel e com a nossa missão. Cada um de nós aqui, nós temos uma missão na nossa vida. Quem é voltado mais para a espiritualidade, entende mais o que eu estou falando. Então, quero agradecer ao vereador Lical pela referência, mas eu só quero deixar aqui que eu vou continuar trabalhando da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma transparência, com a mesma determinação,
com a mesma legalidade, com a mesma impessoalidade, com o mesmo respeito que eu venho fazendo até agora. Sinto muito aqueles que não querem o bem da cidade, que só pensam em si mesmos. Sinto muito. O bem vai prevalecer, com toda certeza. Sinto muito, mas nós vamos continuar nesta linha. Não vou aceitar, como presidente e representante dessa casa, legitimamente, pressão de um terceiro poder medíocre, que só pensa em si mesmo, não pensa na cidade, não pensa numa agenda positiva, não pensa em nada, só pensa em destruir, criar dificuldades para conseguir facilidades. Então, fiquem tranquilos, eu estou muito tranquilo. Alguns colegas aqui tiveram a oportunidade de ler no meu celular o que colocaram de uma forma totalmente irresponsável, mentirosa. Eu sinto muito aqueles que querem somente destruir. Eles se destruirão sozinhos. Não tenham dúvida disso. Então, vamos falar aquilo que interessa, porque isso não interessa, isso não constrói nada. Gostaria de falar para os senhores, eu trouxe até aqui, na minha linha de pensamento, de receitas para o município, prometo que hoje não vou falar de CEFEM, vereador Tiago, na minha linha da importância de nós nos preocuparmos, sim, com a receita, mas também de termos uma visão do que é orçado e do que realmente nós recebemos. Nos meus levantamentos, eu gostaria de mostrar umas coisas interessantes para os senhores. Observem aqui, e aqui não está CEFEM, mas observem aqui, IPTU, ITBI e ISS. Vamos mostrar para os senhores esses três tributos. 2012, foi orçado o IPTU, 21.239.000. Real recebeu 21.179.000. Né? O ITBI foi orçado 5.623.000. Real recebemos, município, 4.984.000. Isso em 2012, ficou difícil para mim, mas tudo bem. Bom, tudo bem. O ISS, 2012, 32 milhões orçado, real recolheu-se 29.787.000. Portanto, uma diferença de 3.224.000. Em 2013, senhores, 2013, o IPTU orçado 28.191.000, recolhemos 25.488.000, menos 10% entre orçado e o que recebeu real. O ITBI, 6.017.000 orçado e real recebeu-se até mais do que foi orçado, 6.370.000. Isso aí, um percentual a mais de 6%. Interessante que em 2014, não sei se os senhores se lembram, mas eu me lembro muito bem, foi colocado no orçamento 20 milhões de CEFEM. 20 milhões de CEFEM, o que não é real, por tudo que nós já conversamos aqui sobre CEFEM. Mas vejam, senhores, foi orçado 33.341.000 e arrecadou-se 27.574.000. Portanto, um orçamento, vamos dizer, e entre aspas, inflacionado, vamos dizer assim, né?
E, na verdade, nós tivemos aí menos 17%. E quando nós fazemos uma projeção para 2015, considerando o aumento de 1% do IPTU, nós fazemos uma projeção, nós vamos ter, isso é projeção, 2015 é óbvio, né, que não se recolheu ainda, no caso do IPTU, 33.868.000, fazendo uma projeção com relação a 2014, talvez possamos estar recebendo 28.499.000, né? O ITBI também, os senhores podem ver aqui também uma preocupação, né? E o ISS também uma preocupação em relação à arrecadação. Se nós somarmos o orçado entre IPTU, ITBI e ISS, QN, nós teremos, talvez, vamos ter uma diferença aí de 6 milhões, por volta de 6 milhões e 200. Por que que nós estamos fazendo esse estudo? Porque, e aí eu quero parabenizar nesse orçamento, que esse orçamento, ele foi um orçamento, vamos dizer, a meu ver, você estudando, analisando o orçamento, e para fazer esses números aqui, é mais ou menos um orçamento mais próximo do real. Então, aí parabenizar a equipe aí, que não inflacionou, entre aspas, o orçamento, como foi em 2014, inclusive colocando 20 milhões de CEFEM no orçamento, e nós sabemos que não é isso. Então, gente, eu coloquei isso aqui para vocês, porque eu estou fazendo esses estudos, e eu gostaria de dividir essa preocupação com os senhores, no sentido de, cada vez mais, o município se preocupar com a sua arrecadação, com o seu saneamento tributário, buscar recursos, lutar por recursos, e a gente vai buscar, quando nós falamos no ISS, cartão de crédito, leasing, nós vamos observar que tem uma jurisprudência em relação a isso, uma decisão em relação a isso pela ilegalidade, que os municípios não têm que receber. Então, quando a gente começa a aprofundar, ver que é uma dificuldade grande quando nós falamos de arrecadação e arrecadação, mas nós temos que entender também que nós temos que nos debruçar muito, o Executivo e o Legislativo, naquilo que for nossa competência, para melhorarmos aí a nossa arrecadação. Demais, gostaria de agradecer muito as palavras do meu vice ali, o Paulo, e para mim está sendo uma honra trabalhar com vocês, porque vocês são sérios e nós estamos trabalhando seriamente, em harmonia aqui dentro do poder, embora tenham pessoas que tentem nos desestabilizar. Mas, se tem uma coisa que eu tenho, uma carcaça, se chama em perseguição. E isso, podem ficar tranquilos, que nada irá me desestabilizar e tirar da minha linha de conduta, do meu compromisso com essa Casa Legislativa. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Regina, senhor. Muito obrigado. Avisos, terá que ter amanhã reunião das comissões. Tem algumas solicitações aí do Executivo em relação à suplementação. Eu acho que é uma reunião das comissões amanhã. Porque essa semana ficou... Todas as comissões. É importante amanhã uma reunião. Duas horas. Presidente da Comissão de Justiça, 2 horas, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Comissão de Justiça, 2 horas, Comissão de Administração Pública, às 16 horas, e a Comissão de Finanças. Quem é da... 15 horas. Quero aqui justificar a saída da vereadora Zezé Escaciotti, logo no começo do dia, por compromissos pessoais. Eu precisaria de 1 minuto com os senhores, e hoje é verdade que é 1 minuto, só uma questão de data que eu preciso organizar algumas sessões.
Quarta chamada, verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que, em pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Gente,